Então, como nós explicamos, pela graça foi salvo. Em outros estudos, nos vídeos, a graça, na verdade, foi uma ferramenta, e é ferramenta de Deus. A maneira com que Deus nos ajudou, enviando a Jesus. Pois Jesus, ao morrer na cruz, nos deu o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá os dons, condições, nos ensina, nos revela, nos fortalece para podermos seguir a Deus. Isso é graça. Graça sem obediência, sem orientação do Espírito Santo, não é graça. Como nós falamos em outros estudos, é desgraça. Não é? E diz aqui: obedecer a palavra de Deus, aceitar suas correções, amá-lo acima de tudo na vida, buscá-lo em todos os tempos, são marcas dos verdadeiros filhos de Deus. Nós temos ouvido e visto pessoas falando a respeito de pregadores e igrejas que sustentam uma mensagem materialista de coisas da vida. Na verdade, nós devemos ensinar o caminho que leva à vida eterna. Estamos prestes a um grande acontecimento no mundo chamado a Grande Tribulação, em que os crentes que ficarem aqui não terão tempo para andar com ouro, prata, vestidos suntuosos e andar com seus carrões, mas na verdade estarão fugindo pelos montes, pelos vales, porque o desamparo será grande sobre a terra. E nós precisamos aproveitar o tempo para ensinar ao povo de Deus, buscar as coisas que estão em cima, nascer de novo, ser verdadeiros filhos de Deus. Diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, de 5 a 8. Antes de ler, queremos lembrar o que falamos anteriormente, que Jesus lançou no rosto dos judeus, dizendo: vós tendes o pai o diabo, porque quereis satisfazer os desejos do nosso pai. É um perigo nós dissermos, ficarmos falando que somos filhos de Deus e agirmos segundo as atitudes de Satanás. Aqui em Hebreus 12, versículo 5 até o 8 diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor do Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, e não desmaies quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Ele corrige o que ama. Como diz em Provérbios, nós citamos, é melhor uma repreensão aberta do que um amor encoberto. É melhor a pessoa falar abertamente, como nós estamos falando, do que usar palavras fingidas, elogiando e não dar correção. Quem não corrige, não ama. Não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você, filho, você precisa ser corrigido. Eu preciso ser corrigido. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Tem evangelho, tem cristão que não quer saber de ser repreendido. Aquela igreja, o pastor fala muitas doutrinas, a mensagem é muito dura. A mensagem é para nos achegar às condições que Deus quer para entrarmos no céu. Lá no céu, ninguém vai andar como um malandro. Lá no céu, ninguém vai viver como um afeminado, como prostituta, feiticeiro, mentiroso. Nós temos que nos adaptar aos moldes bíblicos em Cristo Jesus. Temos que nascer de novo, morrendo por este mundo e vivendo para as coisas novas de Deus. Precisamos ser corrigidos. Se não houver correção, iremos servir a Deus achando que estamos servindo a Deus, grudados na vida velha, nos costumes velhos, nos pensamentos velhos, nos desejos velhos. Os desejos do mundo, os pensamentos do mundo não são os pensamentos de Deus, como diz lá o profeta. Assim como o céu está elevado da terra, não é? Assim são os meus caminhos dos vossos caminhos e os meus pensamentos dos vossos pensamentos. Nós temos que nos adaptar aos pensamentos do Senhor nosso Deus. Porque que filho há? Uma pergunta que o autor de Hebreus diz: porque que filho há a quem o pai não corrige? O pai que ama, a mãe que ama corrige seu filho porque quer ver o bem. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes,
que pregam com ousadia. Disciplina é da palavra de Deus. Ser disciplinado, ser humilde, aceitar a correção, aceitar ser levado pelo Espírito Santo, porque os que dizem filhos de Deus e que andam segundo a carne, procuram os caminhos mais largos, porque ser filho de Deus, levado pelo Espírito Santo, é muito mais difícil, porque a carne não quer, pois o Espírito Santo tem a tendência, tem a ordem de Deus de nos levar para um caminho apertado, caminho esse que a minha carne, a tua carne, o teu ego, o meu ego não quer, mas nós temos que negar a nós mesmos, deixar que o Espírito Santo nos conduza, porque no livro de Romanos capítulo 8 está escrito: todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Mas o que é guiado pelo seu sentimento carnal não são filhos de Deus. Por isso que existem muitas facções de igrejas, de religiões, cada uma sustentando uma ideia de pensamento, sendo a Bíblia uma só. Muitos ensinamentos e doutrinas fora da palavra de Deus. Não é? Então diz aqui: não desmaie quando por eles foram repreendidos. Quantas pessoas são simples no seu viver, não é? Em relação a Cristo, ou seja, não se envolvem com a palavra de Deus, são delicados, não conseguem ouvir a palavra, a repreensão, logo se endurece o coração, ao invés de pensar, ao invés de examinar o seu viver, se está de acordo com a palavra. Na verdade, que a repreensão ela é boa para todo aquele que crê e que é ovelha do Senhor. Aleluia. Não é? Os que nasceram novamente adquiriram um novo comportamento, uma disciplina diferente, pelo poder do Espírito Santo, que agora habita em seus corações, convencendo-os do mal para o bem e do errado para o certo. João Batista, quando estava pregando, ele disse: arrependei-vos, arrepender, sentir tristeza pelo erro, e convertei-vos. Converter é mudar, para que sejam pagados os vossos pecados, para que sejais batizados. Então o batismo, nós por exemplo pregamos batismo para arrependimento, não batizamos crianças, nem adolescentes que não estão arrependidos dos seus atos, e nem pessoas que não sabem o que é se arrepender. Há igrejas que dão 2, 3 banhos nas pessoas para cumprir a Bíblia, dizendo que estão batizando. Isso não é batismo. Batismo, na verdade, é quando a pessoa ele morre para o mundo. O batismo na água é simbólico, não purifica ninguém. É uma confirmação do verdadeiro batismo que aquele malfeitor na cruz teve. É o batismo da alma, fazendo com que o corpo espiritual mergulhe na palavra de Deus e levante o corpo livre da palavra. Mas uma pessoa que não se arrepende e não deixa mentira, não deixa o pecado, não deixa o ato de fornicação, não deixa os namoros indecentes, não deixa a chocarrice, não deixa, por exemplo, piadas, palavrões. Como que igrejas podem tornar essa pessoa limpa só pelo fato de mergulhá-las numa água, num batistério ou num rio de água corrente? Na verdade, muitas pessoas tomaram banho nas igrejas, mas nunca foram batizadas. Agora, aquele malfeitor que estava ali na cruz, aquele foi batizado, porque Jesus confirmou o seu arrependimento. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus.